Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para o último encontro do grupo de estudos sobre o livro Diálogos com Reggio Emília, Escutar, Investigar e Aprender, da Carla Rinaldi. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 15, que se chama Diálogo com Carla Rinaldi, um debate entre Carla Rinaldi, Gunilla Dahlberg e Peter Moss. A gente até estava falando agora, antes da gravação, sobre o quão simbólico é hoje a gente está fazendo esse grupo, terminando esse baita livro. E hoje, dia 7 de setembro de 2021, é a Independência do Brasil, o feriado de Independência do Brasil, e é um feriado nacional, mas que foi cooptado por parte da população para justamente buscar fazer atos antidemocráticos, né? Por que eu estou falando sobre isso, né? De que a gente estava falando logo antes, que nesse capítulo, e durante o livro todo, né, a Carla bate nessa tecla, mas eu acho que especialmente nesse capítulo, eles falam isso, porque a questão política está dentro da escola, né? E não tem como tu dissociar. Eu até não sei assim, a pedagogia e escolas não existem no vácuo. Então, pensar questões políticas como questões que são pertinentes na escola também é necessário, né? E aí, políticas, tanto as do dia a dia, como política como uma questão social, mas também como política como uma questão de partido político. Mal ou bem, a gente conversou já antes, a gente vai ter que se dotar de se integrar com a questão política partidária, porque são essas pessoas que estão determinando muitas vezes o dinheiro que vai ir para a escola, a legislação que vai regular as escolas, se vai ter que ser professor, se vai ter que ser um técnico do mar, enfim, isso está tudo relacionado. Então, sabe, não é querer tirar o foco da criança, né, da educação infantil, mas entender que essa criança está num mundo, que o professor está nesse mundo, e, né, são questões complexas que a gente tem que estar atento. E também muito importante, que a gente estava conversando também antes da gravação, que por vezes a maioria das escolas ou das instituições que se dizem inspiradas na abordagem Reggio, eles ou têm desconhecimento ou preferem não falar sobre isso, né? Porque nesse livro, pelo menos, fica bem claro que a educação em Reggio Emílio, ela se fortalece nas políticas de esquerda, comunistas e feministas, né? E no momento que a gente se isenta e diz que escola não é lugar de política, a gente está, então, aberto a sofrer as consequências de um governo fascista, de políticas da violência, de não políticas públicas, por exemplo, que é o que a gente vê, sucateamento das escolas. Então, né, a gente pode não gostar de política, e eu entendo esse posicionamento, mas mesmo não gostando, a gente tem a obrigação de saber. Assim como a gente pode não gostar de algum determinado autor, mas a gente tem que ler e tem que conhecer para poder dizer que gosta ou que não gosta e quais as contribuições ou não aquilo traz para a nossa prática. Então, achei muito importante que esse capítulo, e o livro todo, né, num contexto geral, ele sempre traz essa ideia e fica martelando, né, que não tem como surgir uma escola tão potente, uma abordagem tão potente, sem que ela esteja diretamente relacionada com o local, com as políticas, com a cultura. Então, principalmente pensando no Brasil, como um país tão grande, tão plural, no momento que a gente pulveriza tantas abordagens e, ao mesmo tempo, a gente não tem consciência social, né, e democrática, fica difícil a gente estabelecer esse diálogo e fortalecer a educação. E essa conversa de política, né, com educação, eu fico pensando nisso, de que ali na página 318 eles colocam, né, de que o primeiro, como demonstração do poder das ideias, o primeiro ato do governo fascista da nossa província, né, na Itália, no começo dos anos 1920, foi fechar as escolas e outras iguais a ela, essa escola, né, e a gente já ouviu falar assim, é de interesse dos políticos corruptos que as pessoas sejam analfabetas, que elas não tenham conhecimento, e às vezes fica uma coisa muito, né, uma frase pronta assim, mas a gente pode ver na história que isso é verdade, sabe? Então, se a democracia, ela não é uma coisa que se atingimos a democracia, ponto, acabou. Não, diariamente ela é reafirmada, então a gente tem que estar sempre atento para que isso não escape das nossas mãos. Eu fiquei pensando agora, a Leite estava falando, nessa questão de escola, porque eu já fiz PIBID, né, numa escola que é o Polo da Gama, aqui em Porto Alegre,
E daí, na frente da escola, tinha uma plaquinha no chão, dizendo assim que durante a ditadura militar no Brasil, aquela escola tinha sido utilizada como presídio, assim, para né, não presídio central, enfim, como uma prisão para umas pessoas. Então, só de né, fazer reflexões interessantes, assim, de pensar que essa escola foi usada como presídio, significa que a estrutura física dessa escola comporta o funcionamento de um presídio, né, o que é uma coisa pensa de se pensar. E outra questão é que referência histórica quem trabalha nessa escola tem. Será que as pessoas que trabalham nessa escola têm essa dimensão de que aquela escola faz parte da história do Brasil, que né, durante a ditadura foi utilizada como presídio? Será que os alunos têm? Será que os responsáveis têm? Porque nesse capítulo também fala sobre a questão da documentação, de como uma questão de memória, de poder refletir sobre a nossa prática. Daqui a pouco, se a gente não puder refletir sobre a nossa história, como é que a gente vai evitar que ela se repita, né? E na questão do Bolsonaro, né, o presidente do Brasil, pensar sobre isso. O discurso que ele fez, ele não foi o primeiro. E, infelizmente, ele não vai ser o último. Se apresentando como o novo da política, eu trago ideias novas, tudo novo. Esse discurso não é novo. O que é novo para as pessoas que nunca se colocaram a pensar sobre a história e verem que a história faz parte da vida delas, né? Mais para frente fala na questão do direito das mulheres, enfim, que os direitos das mulheres não foi uma coisa que hoje estão aí por estarem aí, foi uma luta. E eu vi uma frase, acho que é da Simone de Beauvoir, por isso que qualquer crise econômica, social, as primeiras pessoas a perderem direitos são as mulheres. Né? Então, sabe, é importante que a gente pense sobre isso, naturalizar essas questões que a gente conseguiu ser de direito das mulheres, direitos LGBT, de pessoas com deficiência e direito de poder pensar e refletir na escola de educação infantil também. Porque se a gente for para pensar, por que daqui a pouco a escola de educação infantil não é tão valorizada, né? Porque ela não cria um adulto produtivo. Essa criança ali, ela não está produzindo nada, né? É difícil a gente poder pensar sobre quem vai ser essa criança depois, como é que a gente vai valorizar essa criança hoje, se a gente não tiver essa bagagem histórica e para entender por que a gente está aqui nesse momento, né? Por que a educação infantil não é valorizada? Toda uma questão histórica que vai responder ela. É importante a gente poder pensar no que a gente já viveu para poder planejar como a gente pode ir para frente, né? E pensando sobre isso, o próprio Paulo Freire falava, né, e outros autores, que a educação, do jeito que ela é uma política do governo, né? Porque no momento que a gente instrumentalizar as pessoas para que elas sejam críticas e conscientes, elas vão passar a questionar os governos que ali estão. E isso não é bom para a nossa sociedade política, vamos dizer assim, né? Então, é um plano que a educação seja, assim, sucateada. E fazendo um paralelo com isso que o Bernardo trouxe, das mulheres e das políticas públicas, na página 319, eles começam esse diálogo, né? Que no momento que as mulheres passaram a ter direitos e consciência dos seus direitos, elas instituíram, né, que um conceito de serviço público de qualidade como um direito, né, e não como uma opção. E ainda falando sobre as políticas, ao longo desse capítulo também a Rinaldi traz uma discussão de que ela não acha adequado que a gente pense em políticas públicas para as crianças, por exemplo, mas sim em políticas para os seres humanos, para as pessoas, porque senão a gente passa a tirar como se a criança não fosse pessoa, né? No momento que tem que ter uma política pública específica para ela, né? E não para todos. Então é interessante pensar por esse viés também. E claro que vocês devem estar pensando, né, que a gente está falando de política no Brasil enquanto a gente está discutindo um capítulo do livro, mas é importante a gente sempre fazer um paralelo entre a nossa realidade e o que se lê, até porque aqui não é Itália e não é a cidade de Reggio Emilia. Então a gente tem que ler isso aqui e refletir sobre a nossa prática e sobre a nossa realidade. Porque só assim a gente passa, né? Tem uma questão bem importante que ela fala também sobre a utopia e o sonho, né? No momento que a gente olha para a Régio, pode parecer que é uma utopia que está no campo do que não é alcançável, né? Ah, é um ideal. Mas quando a gente sonha, o sonho é uma coisa possível de ser realidade, né?
Então, esse conceito, essa metáfora que ela traz, também eu acho que é bem marcante, assim como a gente já falou na semana passada, sobre a metáfora do espelho e da semente, né? Então, ao mesmo tempo que eles trazem tantas coisas, eles têm consciência de que vai haver diversas interpretações e que em cada local a gente vai ter uma forma de aplicar, né? E que não existe um manual para sermos Reggio Emília, né? Até porque Reggio Emília foi pautada dentro da sua especificidade. O que existe é a forma da gente olhar para aquilo e refletir dentro do nosso contexto. Isso, e mais para frente, eles colocam assim na questão dos inspirados em Reggio Emília, que a Leide até já me falou de algumas vezes, tem grupos no Facebook e tal, que são inspirados em Reggio Emília, e que daqui a pouco as pessoas se perdem assim, no que significa ser inspirado em Reggio Emília e acabam querendo copiar de lá ou ver coisas prontas, enfim, e não é culpa dessa pessoa, né? Porque ela tá ali, quem sabe aquele grupo do Facebook, do WhatsApp, enfim, é o único espaço que ela tem para um mínimo de diálogo, sei lá, ela pedir alguma coisa para alguém mandar para ela e trocar, porque daqui a pouco esses diálogos não são possíveis na instituição que ela trabalha, né? Por qualquer outro motivo. Mas sobre essa questão das mulheres começarem a ir para o trabalho e reivindicarem a educação das crianças como um direito, eu notei uma coisa assim, ó, que eu achei interessante, que a hora que as mulheres saíram, né, de casa, então quem cuidava de criança, né, saiu de casa, começou a trabalhar fora, precisou de um lugar para cuidar da criança. Ela saiu da uma esfera privada, né, de casa, para uma esfera pública do trabalho. Eu fiz um paralelo assim de que parte da não valorização da educação infantil tem a ver, lógico, com o trabalho das mulheres, né? E numa sociedade machista, isso é um reflexo disso, mas também assim de que o trabalho na escola de educação infantil ele faz uma mímica do trabalho que seria em casa, que é desvalorizado. Então, né, eu não estou inventando a roda. Com certeza teve outras pessoas que já fizeram esse raciocínio, mas né, eu pensei isso que, né, de um porquê de ser pouco valorizada, né? Eu acho que tem a função da mulher, tem a função da criança, então são dois fatores que fazem com que isso seja uma questão que não seja valorizada, né, socialmente. E a lei botou ali antes, né, no final da 319 ali. Foi nessa atmosfera muito vivaz que a municipalidade de Reggio, que na época contava com a maioria do Partido Comunista, tomou a decisão de inovar e abrir a primeira escola municipal. Então, que eu estou trazendo, né, botando o Partido Comunista? Estou dizendo que todo Partido Comunista é bom? Não. Todo Partido Liberal é bom? Não, eu não estou falando campanha, né? Mas é importante a gente pensar, olha só, essa escola que já recebeu vários prêmios internacionais sobre como a educação infantil dela é boa, surgiu de um movimento feminista e de um movimento comunista. Então, por que a gente não bate nessa tecla, né? Porque a gente só diz, a Reggio é maravilhosa, e olha lá para a Reggio, vamos copiar isso na nossa escola, mas se não pegar a síntese, a origem disso, tu vai ver que é falho, né? E o texto vai trazer mais para frente. Não adianta tu comprar um mobiliário que tem em Reggio, que isso não vai fazer se tornar. O mobiliário acaba sendo um produto de todo um pensamento de que se tem em cima do que se quer planejar ali, e não só o mobiliário pelo mobiliário, ponto, né? Porque daqui a pouco tu vai ter assim, escolas que vão oferecer algum material que daqui a pouco se tem lá em Reggio, mas o professor nem sabe por que aquilo existe, o professor nem sabe utilizar, ou utiliza, mas ele não deixa as crianças interagir, porque ele não sabe, não adianta vir uma coisa de fora. Eu acho que a função do nome, né, Diálogos com a Reggio Emília, não é simplesmente pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, tipo, o que Reggio Emília tem a me inspirar enquanto professor, enquanto ser humano, enquanto plano de sociedade, né? E a gente poder fazer esse diálogo, que é um chave do livro, e especialmente desse capítulo. E outra questão também, que um pouco mais à frente é abordada no livro, é sobre a questão das teorias, né? E daí ela fala sobre Piaget, sobre Vygotsky, Montessori e outros, né? E aí eu achei interessante um conceito que eles trazem de que a teoria seja uma ferramenta, né? E não um veredito, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para as teorias do desenvolvimento infantil propostas pelo Piaget, a gente tende a criar uma linha, né, que vai acontecer cada coisa num determinado período, e aí o próprio livro dá um exemplo de uma criança que não engatinha, mas logo ela anda,
né? Ela passa da posição sentado para o andar, né? Para a marcha. Então, isso desafia a teoria, né? Porque a teoria ela não pode ser uma regra, né? Até porque a gente tem diversos estudiosos e cada um tem uma concepção, um método e uma forma de apresentar isso. Então, no momento que a gente se prende, né? E passa a ver aquilo como esse aqui é o limite. Fez 6 meses, não está sentando, não tem problema. Né? Então, e na verdade, o que Regi traz é uma visão global das crianças e principalmente do diálogo, né? E a Carla traz que ela acha importante para isso a documentação, porque a documentação ela é uma ferramenta para desafiar a teoria com a prática. E o livro também traz essa discussão sobre teoria e prática, né? Que eu acho que então é uma realidade de todo local e não só do Brasil, de que muitas vezes dentro da universidade existe um preconceito quanto à pessoa que faz, né? Que é quem pratica, e quem pratica tem um preconceito sobre quem teoriza. E, na verdade, teoria e prática em nenhum momento deveriam ser separados, né? Porque para eu ter uma boa prática, eu tenho que ter um conhecimento teórico. E para eu ter uma boa teoria e conseguir falar sobre ela, eu tenho que ter a prática. Então, da gente pensar, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas já ouvi, inclusive, quem tem magistério é melhor porque sabe a prática de como trabalhar, não precisa da pedagogia. Ou quem tem pedagogia sabe falar melhor e tem mais propriedade, mas na verdade não existe isso. Né? É claro que a gente vai construir a prática na prática, mas para que eu tenha uma prática consciente e que eu possa dizer para as pessoas, olha, eu estou fazendo isso, por aquilo, porque eu acredito nisso, eu tenho que ter o conhecimento teórico. Então, da gente pensar que isso também é, de certa forma, um dos motivos para a educação infantil ser vista com maus olhos, porque a gente se prendeu tanto nessa ideia maternal, né, de um espaço ocupado quase que unanimamente por mulheres, que a gente acaba perdendo esse local de fala enquanto pesquisador, porque o professor é um pesquisador, né? É um produtor de conhecimento. E passa a ter só essa relação do cuidado, do assistencialismo, assim como cuidar também é educar, né? Praticar é também teorizar. E é bem isso, Leide, por mais que a pessoa está atuando lá numa escola de educação infantil, por exemplo, que ela não tem um embasamento teórico, né? Não leu nenhum livro sobre educação infantil, não fez nenhum curso, nenhuma faculdade, né? Tu pegou uma pessoa na rua e disse, trabalha agora sobre educação infantil. Essa pessoa que está ali na prática, ela está em volta de uma teoria. Essa teoria pode estar mais errada possível, mas ela tem uma teoria, porque se eu acho que as crianças devem brincar, então eu vou deixar elas brincar. Se é uma pessoa que acha que não deve brincar, não, brincar é sentado quando eu disser que tu vai brincar. Né? Então, por mais que ela não tenha uma teoria no sentido mais utilizado da palavra, no sentido, quem são os teóricos, são as pessoas que tu se inspira, ou o curso que tu fez, enfim, toda a bagagem prática, ela está carregada com uma teoria em si. Quem sabe ela não vai ter um nome, né? Mas ela vai essa prática vai estar embasada em conhecimentos, em concepções que essa pessoa vai ter, né? E olha, a Cara coloca ali na 322, né? Falávamos nosso, tentando evitar que nos tornássemos prisioneiros de alguma definição, qualquer predefinição que nos impedisse de brincar o jogo da vida com as crianças, educadores e a escola. Eu não sei se foi exatamente isso que ela quis dizer, mas o que eu entendi foi assim, ó, de tomar esse trabalho desses teóricos, e homens e mulheres, enfim, como fontes de poder olhar essa realidade, né? E não só assim, o Piaget falou, então está falado e acabou. Não, tá, o que o Piaget colocou fez sentido em determinado momento da história, e hoje eles lá não fazem mais. E não quer dizer que eles jogaram fora, quer dizer que existe essa abordagem e essa abordagem. Como é que essas abordagens dialogam entre si, né? Por isso que é bem importante que, justamente agora, a gente vai começar um grupo semana que vem sobre o livro Despertar da Inteligência na Criança. E a gente daqui a pouco citou tantas vezes, eu já vi citado tantas vezes, mas nunca leu ele inteiro. Daqui a pouco tem um monte de minúcias que estão nesse texto que a gente perde, porque daí só pega aquela tabela de sensório motor, e aquilo ali acabou. Mas daqui a pouco a gente traz outros conhecimentos que a gente perde muitas vezes. Então é importante, por mais que daqui a pouco seja uma
uma abordagem que em alguns lugares foi superada, a gente, enquanto educador, tem que estar se conhecendo ela para justamente estar ok. Para mim não faz sentido, por isso, por aquilo. E não só citar Piaget como, né, um deus da vida. Não, Piaget foi um ser humano que nem a gente que se pôs a pensar sobre algum tópico, sabe? E escreveu sobre isso, e documentou. Então, tá, olha só que legal, eu concordo com isso, não concordo. E aos poucos a gente ir construindo o nosso saber pedagógico, né? A nossa teoria, a nossa prática. Não só assim, que nem eu quis falar, a criança estava sentada e começou a caminhar, tá? Isso está errado, então ela teve um problema. Não, gente, desenvolvimento motor, né? Daqui a pouco é só pegar aquela tabela ali, é tão simplificado e não é possível que num livro de 200 e poucas páginas, 300, ele só diga aquilo ali e ponto, né? Não, tem muito mais minúcia. É importante que a gente esteja sempre disposto a pensar a nossa prática para poder revisar ela e ver que errou e poder ir melhorando. E, inclusive, na página 337, já que a gente está falando sobre teoria e prática, ela traz eles trazem um conceito que daí eu lembrei de quando eu estava na universidade, quando eu comecei a entender o que era citação direta, indireta, por exemplo, né, que a gente chega nesse momento. E aí eu lembro que uma professora falou assim para nós, né? Ah, quando vocês forem escrever, vocês têm que achar um autor para mentir com vocês. Né? O que ela estava querendo dizer com isso? Que a nossa palavra por si só, ela não tinha uma validade. Agora, no momento que eu encontrasse algum teórico que falou aquilo que eu queria ou parecido com aquilo, então a minha fala teria um valor. E aí elas falam exatamente isso na 337, ó. Que eles estão falando, né, de que quando você pensa é prática e quando você pratica é teoria. Praticante não é uma definição errada para educador, mas é um equívoco que ele não seja visto também como teórico. Em vez disso, é sempre o universo acadêmico responsável por teorias, e os educadores são os primeiros a serem convencidos por elas. De fato, quando eles são convidados a pensar ou a emitir as próprias opiniões, não são autorizados a formular qualquer juízo. Eles se tornam teóricos apenas quando citam Brunner, Dewey ou Piaget. Que é exatamente isso que eu falei. E aí, isso é uma coisa assim, interessante da gente pensar, né? Porque, por exemplo, eu e o Bernardo, enquanto meu pequeno baobá, é um desafio para nós, porque os professores eles foram educados dentro de um silenciamento. Né? Então, eu não emito a minha opinião, eu simplesmente reproduzo a opinião de um teórico. Né? E faço a minha prática acontecer na escola. Então, no momento que a gente se propõe a ter um espaço nas redes sociais onde a gente vai falar por nós, é um desafio e também é um compromisso ético, né? Porque por mais que a gente vá falar por nós, a gente não vai falar absurdos, né? E nem coisas contraditórias dentro do que se diz respeito à educação, às crianças e às infâncias. Então, sim, a gente vai escolher teóricos que a gente quer se referenciar, como a gente sempre faz, mas a gente também vai emitir a nossa opinião, porque além de sermos professores praticantes, nós também somos autores da nossa prática, né? Nós somos teóricos. E aí eu achei muito legal que eles também fazem uma coisa que casa com outro grupo que nós tivemos, outros dois grupos, que foi sobre o livro Registros na Educação Infantil e o Deixando Marcas. Porque no momento que lá no começo o Malaguzzi convidava os educadores a escrever todos os dias, ou 2 ou 3 vezes na semana, sobre o inesperado, eles também estavam propondo um diálogo sobre a nossa prática, né? E aí tem uma professora que ela dá o exemplo, que agora eu não sei aqui que página é, que ela diz que no momento que ela faz a documentação, é como se fosse um espelho. E, de certa forma, ela fica com vergonha. Porque quando tu olha para um espelho, tu vai enxergar a realidade, né? E quando a gente faz uma documentação, ela está mostrando a potência ou a fragilidade da nossa prática. Porque a documentação, ela não é 100% aquilo que aconteceu, ela é aquilo que a gente quer mostrar e aquilo que a gente quer contar sobre o nosso processo com as crianças. Leide, aproveitando que tu já puxou essa parte, agora eu vou achar, acho que ali na 245, que eu estava percebendo isso esses dias, eu acho que até comentei no outro grupo, de que eu faço registros em vídeo do dia a dia das crianças, tal, de pontos que eu acho interessante,
Só que, ao mesmo tempo, eu nunca tinha me ligado que a hora que eu estou registrando, eu estou me colocando ali. O nível da câmera, se eu olhei de cima, se eu me sentei, se eu botei... Enfim, tudo parte do meu ponto de vista enquanto professor, e eu botei, né, a gravação ali. Então, tem muito de mim ali. Não, né, o adulto, né, a pessoa que estiver vendo o vídeo, ela vai ver o que eu escolhi registrar, mas a hora que eu escolhi registrar, eu também estava me colocando na história. Por mais que eu ficasse em silêncio, eu também, né, aquele registro acontece porque eu fiz ele. Porque se fosse outra pessoa, se fosse a Leide fazendo o mesmo registro das mesmas crianças, ia ser outra forma. Ia ser outro nível de câmera, ia ela mais próximo, mais perto, enfim, daqui a pouco foi uma coisa que me despertou, mas não despertou a Leide, ou despertou a atenção da Leide, não me despertou. E são pequenos detalhes, né? E eu achei bem legal também essa função da documentação, que ali na 245 que eu coloco ali, né? Quando olho para a documentação, é como se estivesse me vendo no espelho, fico envergonhada. E esse é um medo, né? De que a hora que a gente começa a documentar, de qualquer forma que seja, sobre a nossa prática, o perigo é que a gente comece a tirar a nossa certeza, assim, tá? Eu sou um bom professor, ponto. Agora tu vai ver que daqui a pouco o jeito que tu fala com algumas crianças não é tão bom. Isso quer dizer que tu seja um mau professor? Não, significa que tu é um professor, brincando com o termo que ele fala, um professor praticante, né? Que está produzindo, vendo a sua teoria e olhando para ela e podendo modificar. Então, é importante, né? Essa questão da documentação. Eu achei legal a forma como eles conseguem colocar aqui de uma forma bem tranquila, assim. Que, né, dentro do Baobá a gente já leu 2 livros sobre a questão da documentação, especificamente, mas é legal ver como ela dialoga com a função, né, a proposta de Régio como um todo, que não é uma coisa fragmentada, tipo, documentação aqui, acabou, e não, documentação faz parte de todo um processo, né, ela não é um alienígena que acontece lá, que acontece muitas vezes nas escolas, assim, tem que começar a documentar. Então, o que significa isso, né? Como? Em que horário? Eu vou ter que fazer isso fora do meu ambiente de trabalho? Né? O professor passa várias horas, tem que fazer mais horas em casa, e como é que vai dialogar isso com a realidade do professor? Daqui a pouco alguém diz, mas lá em Régio eles documentam, tá, mas qual é a proposta que se tem lá? Será que é a mesma daqui? Quais são a realidade, né? São coisas diferentes que a gente tem que se inspirar e ver como dialoga com a nossa realidade. E além dessa potência de qualificar a nossa prática, tem uma outra coisa que eles ainda falam na 246 da importância da documentação, que é que isso é ético para com as crianças. Porque no momento que tu faz uma documentação, a criança, aí eles colocam ali, a criança, né? Assim eu posso ver o que você valoriza nos meus processos de aprendizagem. Porque no momento que a gente documenta, que a gente coloca nos murais, coloca nas paredes, coloca nos portfólios, em tudo que é da criança, ela passa também a perceber, bom, a minha professora, o meu professor, eles viram isso que eu fiz e acharam importante, por isso que está aqui. Né? Então, passa a estabelecer um diálogo também com as crianças. E tem um conceito que eles trazem ao longo desse capítulo, que é o conceito de crise, né? Que tem a ver com isso da vergonha. Porque quando tu passa a olhar para a tua prática, tu vai ver o que tu gosta e o que tu não gosta. E isso é importante para o crescimento, né? Porque se eu simplesmente ficar observando de fora o que eu faço e achar que é tudo maravilhoso, eu não vou ter oportunidade de refletir nem de melhorar ou de mudar, adaptar alguma coisa. E como o Bernardo falou, no momento que a gente se grava, por exemplo, em áudio ou em vídeo, geralmente causa um espanto, porque a gente sempre tem uma ideia diferente daquilo que de fato acontece. Então, até deixa esse convite, assim, quem tiver a oportunidade de algum dia se gravar, né, deixar o telefone em um lugar estratégico, porque isso também é importante. Porque a gente acha que não, eu já superei isso, eu falo com as crianças com respeito, num tom que não é infantilizado, daí quando a gente vai ouvir, na verdade, não é bem assim, né? Então é uma chance também para a gente refletir sobre isso. E até a gente já falou sobre isso no grupo do Deixando Marcas, eu acho, né? A potencialidade que tem isso, que daqui a pouco é difícil que o professor consiga dialogar de forma verdadeira com outro colega que não seja só, né,
tipo, sentar e conversar sobre questões pedagógicas, assim, e que não seja no intervalo, né? Porque o intervalo não é o momento de o professor sentar e falar sobre a escola. Não que não possa fazer, mas é um intervalo, é para, né, descansar, para ler, para ouvir música, para ver filme, para fazer o que mexer no celular, enfim, qualquer coisa. Mas né, esses espaços de trocas são pequenos, né? Então, o professor registrar a sua prática e poder olhar a sua prática como se fosse uma prática de uma outra pessoa é importante. Aconteceu isso comigo. Eu gravar o áudio e depois eu, tipo, nossa, eu fui meio grosso com essa criança. Mas depois eu vi que não fui grosso. Eu só, tipo, naquele momento, me disse, ó, Lindo, já fez isso outra vez, tipo, né? É um diálogo, e não é assim, nossa, meu Deus, eu sou um professor horrível. Não, olha só, eu vi um dado da minha prática, que eu vou fazer com ele? Vou dizer que não existe, eu vou buscar mudar, né? Então, é bem importante isso. Ali do 324 coloca, né, a documentação real é a melhor ferramenta para tornar o educador ciente das próprias teorias. E educadores trazem os estágios de Piaget o tempo todo na cabeça, até quando leem a documentação. Para a gente poder pensar essas pessoas, teóricos da educação, enfim, como ferramentas para a gente poder ver a nossa realidade, não só assim querer fragmentar, né? Porque daqui a pouco, ali, ó, ou querer ver o estágio de Piaget até na documentação, tá, mas será que é necessário? Será que eu peguei esses estágios para mim? Ou só estou utilizando eles como uma regra geral, né? E uma outra questão também que é trazida nesse capítulo, quando se fala sobre que, de certa forma, apesar de Régio ser uma abordagem local da cidade de Reggio Emília, ela se tornou global, né? E aí eles fazem um questionamento para a Rinaldi, né, sobre como que ela lida com isso, das inspirações, né? E eu achei bem interessante que ela fala assim do valor, que na verdade, quando as pessoas, quando se fala de valor, é porque também existem escolhas. E eu acho que isso tem relação com o que a gente falou no início desse encontro, né? Porque quando se compartilha, eles compartilharam todos os valores deles, né? Os valores de prática, de documentação, de criança potente, de adulto potente. Mas o que a gente escolheu para nós, enquanto Brasil, né? Daqui a pouco a gente escolheu só a ideia de documentação. Só que se a gente pegar um conceito isolado, um valor isolado, a gente não vai fazer uma interpretação completa daquilo que a abordagem quer trazer. Então, no momento que eu só quero falar, não, agora a gente tem que fazer mini histórias, percursos de aprendizagens, mas eu não sei o contexto histórico, eu não sei que para que se chegasse nisso foi necessário uma política pública de esquerda, feminista, um conceito de professor potente, que investiga, que registra e que dialoga com as crianças, eu não vou conseguir fazer uma documentação de verdade. E aí a gente vai voltar para aquela história de que, de certa forma, no Brasil, o registro na educação infantil ele é sempre avaliativo. Né? Ele sempre é como se fosse uma obrigação. Eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que fazer uma mini história. Nunca é um indício de falar sobre a minha prática e sobre os percursos de aquisição do conhecimento das crianças. É sempre um prestar contas, é um mostrar o que se está fazendo dentro da escola. Então, é importante a gente refletir sobre isso, sobre quais valores a gente escolheu trazer para o Brasil, para a nossa prática de professores. São os valores mesmo de Reggio Emília ou é só aquilo que nos convém dentro da escola? E sabe, ali na 327 traz a função do diálogo, e a documentação é uma forma de diálogo, né? E a questão é a hora que a gente se utiliza da documentação somente para fim avaliativo e para mostrar para os responsáveis das crianças o que está sendo feito na escola, a gente está perdendo uma oportunidade de dialogar com essas famílias de uma forma mais contínua e também com as próprias crianças, né? Ele coloca ali, ó, a Carla, né, na 327, o diálogo não como troca, mas como um processo de transformação em que você perde por completo a possibilidade de controlar o resultado final. E também ter uma pessoa significa ser um educador, o que representa o que representa educar no dia de hoje. Ela mostra assim, né, que o diálogo é importante porque a gente consegue, né, absorver um pouco do outro, o outro absorve um pouco da gente. A gente nunca vai sair igual de um diálogo. Por exemplo, eu e a Lady aqui.
A gente poderia ler esse livro individualmente, eu ia ter as minhas questões, a lei as delas, e acabou isso. Porque a hora que a gente está falando, dialogando, trocando, um monte de questões que podem surgir, né? E é bem comum, assim, enquanto eu estou falando, a Leide se lembra de alguma coisa, enquanto a Leide está falando, me despertou alguma coisa, porque a gente vai trocando informação e vai trocando conhecimento. Isso, às vezes, durante, né, no dia a dia da escola, é bem difícil de fazer. Então, até um questionamento assim, de que às vezes se fala que o professor, que o educador, enfim, a pessoa que interage bastante com crianças na escola de educação infantil, acaba tendo um comportamento infantil, assim, né? Esse próprio termo pode ser questionado, né? Dizer infantil como uma coisa ruim, mas, enfim, um comportamento que não é esperado dele, um comportamento que seria mais coerente com uma criança. E eu fiquei pensando por que disso. Então, por isso, daqui a pouco, se essa escola não oferece espaço de troca significativo para esses educadores, com quem que essa criança, esse adulto vai dialogar diariamente? Só com crianças? Então, nesse processo de troca, quase de osmose, né? É normal que esse professor tenha um comportamento de criança daqui a pouco, porque se ele não consegue dialogar com os adultos que estão ao lado dele, enquanto com os professores, como é que ele vai ter essa troca, né? Então, é de pensar sobre isso, de que tal que é a escola de educação infantil, mas tu tem só 1 ou 2 adultos interagindo 9, 10 horas por dia com criança. Mas quantas horas esses adultos vão interagir entre si para poder pensar sobre a escola, né? Porque se, né, o livro traz a questão da tríade, assim, as crianças, os professores e os responsáveis. Em que momento que esses professores vão se fortalecer para poder pensar no diálogo entre eles, diálogo com as crianças, diálogo com os responsáveis, né? Então, queria só colocar essas questões de documentação, de mini histórias, de produção, não pode ser algo que venha de cima para baixo, tem que ser algo que venha de uma prática que acontece na escola de uma forma dinâmica, né? De uma forma que faça sentido para todo mundo e não algo externo. E aproveitando que o Bernardo me trouxe aqui de volta para a página 327, na 326, quando ela fala sobre a crise pessoal e profissional, eu acho que é bem importante assim, da gente pensar sobre a escrita dela, né? Eu vou ler para vocês. Numa cultura em que você recebe punição quando está em crise, quando tem dúvidas e quando comete um erro, você realmente tem de mudar o seu ser, reconhecer a dúvida e a incerteza, aceitar os seus limites como recursos, como lugar de encontro, como uma qualidade. O que significa que você admite que é inacabado e vive em estado de permanente mudança, sendo que a sua identidade está no diálogo. Eu creio que nessa cultura, para um educador, para uma pessoa, para um ser humano, isso representa uma crise pessoal e profissional. E aí, por que eu trago isso? Porque em algum momento o Peter Moss, ele fala que ele nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas na verdade, aí puxando aqui para o nosso território, né, do Brasil, a gente tem um educador que sempre defendeu esse diálogo e essa inserção do professor, do educador e do educando juntos, né? Que é o Paulo Freire. Né? Inclusive, tem alguns escritos que comprovam que o Malaguzzi era um admirador do Paulo Freire e vice-versa. Então, da gente pensar uma coisa que eu tenho exercitado, que é descolonizar a nossa prática. Não que não seja importante, é essencial que a gente tenha conhecimento de régio, até porque houve um boom da abordagem régio-emília no Brasil. Mas eu também tenho que ter conhecimento do que se escreve aqui, do que se produz aqui, do que se estuda aqui. E não falo só do Paulo Freire, a gente tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a URGS, a Faculdade de Educação da URGS, tem uma potência muito grande de autores, né, principalmente que falam sobre educação infantil, sobre cotidiano, sobre a rotina. E por que muitas vezes a gente não cita essas pessoas ou não lê as suas obras, né? A própria Osteto é uma grande referência e por vezes a gente não vê, sendo que a gente estudou o livro Deixando Marcas, acho que ele é de... A pesquisa foi em 97, né, Bernardo, se eu não estou enganada. Então, pense que lá em 97, ela já está... É claro que já existia a Regi, mas ela já estava trazendo essa discussão no registro aqui para a nossa prática. Então, é importante também a gente ter esse processo. E eu queria só falar uma coisa antes que eu esqueça,
que a gente vê a evolução quando a gente pode estudar juntos, que, por exemplo, agora eu e o Bernardo, a gente não está fazendo um diálogo que segue uma linha, né, de cada página, porque a gente consegue, a partir da leitura e de tantas vezes que a gente já se encontrou e conversou, alguém fala uma coisa, eu lembro de uma coisa que está lá na frente, a gente vai, a gente volta, porque esse é o benefício de estudar juntos. Porque se eu estou estudando sozinha um livro, provavelmente eu vou fazer uma leitura contínua e vou fazer algumas observações. Agora, no momento que alguém fala uma coisa, eu penso, bah, realmente, ou eu não tinha pensado assim, eu não tinha percebido, eu não tinha destacado essa parte, porque às vezes na leitura se torna cansativo. Então, é importante a gente reforçar também a potência que tem estudar juntos, porque a educação não se faz isolado, né? E acho que isso é uma coisa que não é desse livro, é de algum livro da Osteto, mas que por vezes o professorar é um ato solitário e isolado, né? Porque a gente fica tão ali preso no ai, vão me criticar, eu não quero mostrar isso, eu não quero compartilhar o que eu faço, que é por isso que eu acho que gera tanta frustração como a gente vê hoje dentro desse meio. Então, essa é uma oportunidade para a gente fazer a educação juntos, né? Também. E sabe, a gente estava falando do Paulo Freire esses tempos, né? Eu comentei com uma colega minha de trabalho sobre isso, de que a gente ia um grupo de estudos sobre Paulo Freire. Ela falou que ela tentou ler, mas que achava ruim porque falava dos adultos, e eu consigo entender né, o motivo dela. Porém, eu não li muita coisa do Paulo Freire, mas o pouco que eu li do Paulo Freire eu consigo ver muito nítido a questão na educação infantil. Esse adulto, que o Freire às vezes está, né, focando, esse adulto foi uma criança. E por que a gente não consegue visualizar as mesmas oportunidades, o mesmo sujeito de direito que a gente vê no adulto, por que a gente não consegue ver na criança, né? Nesse livro ele vai trazer assim a função de direito em cima da necessidade e direito em si, e o direito como um direito, né? E eu demorei um pouquinho para entender, mas eu acho que eu entendi que ali na 330 o conceito de cidadania baseado nas necessidades é completamente diferente do conceito de cidadania fundamentado nos direitos. Eu notei a questão da educação infantil, assim, porque às vezes, né, o que seria a necessidade da criança? Ser alimentada, higiene, né, trocar fralda, xixi, cocô, e brincar, né, digamos, basicamente isso. Diferente de um direito, tá? Ela não tem só necessidade fisiológica de ser trocada, ela tem o direito de ser trocada. Ela não tem só necessidade de brincar, ela tem o direito de brincar. Então, são coisas assim de que, né, é ruim no sentido de que a hora que a gente teve que criar o direito de brincar significa que ele foi privado, né? De muitas crianças antes e hoje em dia ele é privado, né? Eu não estou falando só do professor dizer agora não pode. Estou falando de enquanto sociedade, de estrutura, quantas crianças de famílias pobres conseguem ter o tempo de brincar. Muitas não têm, muitos trabalham desde que têm 5, 3, 4 anos de idade. Então, né, é importante a gente poder pensar isso, a questão da necessidade de direito. Eu demorei um pouquinho para entender, mas eu acho que dialoga bastante com a educação infantil, que às vezes a gente acha, né, que a educação infantil é só esse cuidado, e a educação, sim, é o cuidado também, mas é esse cuidado em diálogo com educar, né? Não é querer dizer que educar é mais que cuidar, mas que está em constante troca ali, né? Por isso que é importante a gente poder Bernardo, pensar. até ia te falar que isso vai bem de encontro com um grupo que a gente teve no sábado, que falava sobre o corpo e o lugar da criança na escola, né? E uma coisa que apareceu em um dos materiais que a gente estava estudando é que a criança, ela é um ser, ela é um ser individualmente potente, mas socialmente fragilizado. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil, ao mesmo tempo que ele foi pioneiro ao criar políticas educacionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele não soube como dar validade para esse documento. A gente tem direitos, por exemplo, toda pessoa tem direito à alimentação, à saúde, à educação e moradia, por exemplo, esses 4 direitos. Mas na prática, no Brasil, nós temos alto índice de pessoas analfabetas, de crianças fora da escola, de pessoas em situação de rua, sem alimentação, sem higiene. Então, nós mesmos estamos indo na contramão dos direitos que a gente institucionalizou
para o nosso país. Então, também de pensar sobre isso, né? Que não é querer dizer que a criança. Aí daí o que acontece? No momento que a gente vê que a criança é fragilizada no âmbito público, a gente acha que ela também é uma pessoa frágil, quando na verdade é o contrário, né? Ela é extremamente potente. Só que a gente não dá a sustentabilidade necessária para que ela se desenvolva e demonstre essa potência que ela tem no âmbito da escola e da sociedade no geral. É bem isso, de que a criança ela consegue produzir muita coisa. A questão é como é que esse adulto vai perceber isso, né? Se o adulto não estiver disposto a acolher isso que a criança traz, a criança, ele vai ver ela como frágil e ponto, né? Ela é fragilizada porque o meio em que ela vive não está disposto a acolher ela. Eu lembro, agora não vou lembrar o nome do filósofo, é um filósofo brasileiro, é o Karnal, que é careca, né? Ele estava falando, acho que foi no Altas Horas, sobre isso, de que toda vez que ele está num avião e tem uma criança chorando, é bem comum que a resposta, né, a reação das pessoas seja tipo, ai, que saco essa criança chorando, né, nesse voo. E a dele é tipo, não, tá ok, essa criança está chorando, porque ele estava pensando assim sobre a questão de quantas crianças morreram, ele estava falando sobre a questão do Holocausto, se não me engano. Tipo, sabe, a hora que uma criança está chorando significa que ela está viva, que, sabe, tem responsáveis que levaram ela ali naquele espaço, enfim, é outro olhar para essa infância, para essa criança. E não quer dizer que, lógico, tem momentos que daqui a pouco ele vai se estressar com essa criança está chorando, mas né, não é só que droga essa criança aqui, tá? Que ruim que ela está chorando porque está incomodando, mas é uma criança que está viva, que está ali, que tem seus direitos, né? E ela tem o direito de se incomodar. O adulto também se incomoda, só que a gente, enquanto adulto, consegue estabelecer diferentes formas de expressar isso, né? Que não com choro, mas, sabe? São diferentes formas de se expressar. E tem uma coisa que não está no livro, mas eu acho que é importante a gente falar também, né? No Brasil, a gente vive um momento de muita intolerância, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. E eu vejo, por exemplo, um movimento muito crescente, que eu vou aportuguesar o nome, que é o movimento livre de crianças. Né? O que eu penso sobre isso? E, principalmente enquanto mãe, né? E antes disso também enquanto mulher. Tudo bem eu, Leidiane, não querer ser mãe, não querer ter filhos. Agora, existe um movimento que é contra as crianças, que é contra as crianças em restaurantes, por exemplo, né? Em ambientes públicos, quer dizer que automaticamente eu sou contra as mulheres, porque as crianças foram geradas num ventre feminino. Então, como é que vai existir um movimento contra as crianças se, para que a gente exista e seja um adulto, necessariamente a gente teve que ser uma criança? E no momento que eu estou privando as crianças de conviverem no coletivo, na sociedade, eu estou privando elas de crescerem saudáveis e plenas. E aí, agora eu volto para a discussão do livro, que é o que eles falam na página 363. Que é quando ela está falando ali de que, eu não sei se é já nesse contexto, mas que a Rinaldi defende que a escola tem que ser pública, né? Que é isso que eles defendem, uma escola pública. E aí ela fala na metade da página 363 que deve haver a possibilidade nas escolas, aqui elas estão falando do tempo, nas escolas de qualquer tipo e em qualquer grupo de se estabelecerem conexões, mas também de se viverem diferenças e conflitos. E isso casa também com o material que a gente já produziu na nossa página, que é de que muitas vezes a gente só valida o sentimento da alegria, por exemplo, né? Mas que é importante a criança vivenciar a frustração, a tristeza, a raiva. Isso não quer dizer que a gente vai provocar esses sentimentos, mas que quando eles aconteçam, eles vão ser validados e nomeados para que a criança aprenda a lidar com isso, né? E aí, isso também casa com o que ela fala bem no início dessa página, né? De que muitas vezes a gente valoriza só o resultado, e não o processo, né? E que é isso que é mais importante na escola. São os processos para a criança adquirir conhecimento, para ela produzir conhecimento e cultura, ela precisa ter um caminho, precisa ter uma vivência. Então, não é aquele material que vai lá na folhinha A4 que a gente guarda dentro da pasta que é o resultado. Né? Aquilo ali foi só
um pedacinho de todo o processo e que, por vezes, o professor é obrigado a fazer aquele registro para dizer que fez alguma coisa, né? E, por fim, ele acaba obrigando a criança que talvez ela não quisesse fazer um desenho, uma colagem, um recorte, porque todo o processo que teve que ser desenvolvido, né, todo o caminho, ele é muito mais importante. Quando a criança fez lá no final, a gente às vezes está fazendo um projeto, né? Vou usar o exemplo do Bernardo, um projeto sobre o corpo humano. Aí lá no final tem que fazer um desenho do corpo. Qual a relevância que isso tem para a criança? Foi todo o caminho que eles desenvolveram ali, questionando e trazendo, e olhando, e vendo imagens, e conversando, ou é o desenho que está ali no fim sobre o corpo humano? Então, é importante a gente pensar sobre isso também. E até tu falou da questão da folha, eu fui procurar aqui se era nesse livro ou se era no outro, mas era nesse sim, a questão lá do desenho, na página 210, né, que a criança tá falando sobre a questão do cavalo, se não me engano, e daí a criança desenhou o bicho numa folha, virou a folha e desenhou as outras duas patas. Então, olha o entendimento que a criança teve e coisa, eu acho incrível isso, de que o adulto, o que o adulto faria? Faria as quatro patas ali, não, a criança, ó, fazer duas aqui, o bicho tem, né, o outro lado, desenhou outras duas. Então, olha só que legal, e daqui a pouco, mesmo essa atividade de A4, por exemplo, o professor pode dizer, tipo, não, é isso aí, ponto, não vira a folha, que aqui é o certo para desenhar. Não, né, a hora que a gente, mesmo essa proposta de A4, ela pode ter né, uma revolução ali, se a gente é obrigado a fazer ela. Mas voltando à questão do livro, né, a hora que a gente falou em escolas públicas, né, que é o que a Carla Rinaldi defende, eu lembrei ali da página 329, que, né, o Peter pergunta para ela assim: existem valores contrastantes entre diálogo, interdependência e pensamento econômico? A Carla coloca, né? A ideia de diálogo que eu utilizo contrasta com o pensamento econômico, que estabelece limites para o diálogo porque tem como de prever e predeterminar resultado. Isso me deixa sufocada. Daí, né, liga com a questão do futuro, assim, né? O governo na Itália hoje tem muito mais consciência do discurso das crianças como um investimento para o futuro. Mas, à medida que eles passam a ser vistas cada vez mais como investimento, acaba se tornando fácil esquecer que as crianças são cidadãs do presente. São pessoas e que a infância é realmente uma das melhores etapas da vida. Não é alguma coisa, não é uma doença, não é um investimento. Então, a gente, às vezes, já falou aqui no Babá sobre essa função, né, de que a gente fala berçário, está falando do berço, não está falando da criança. Quando a gente fala maternal, não está falando da criança, está falando que ela é filha de alguém, né? Tem uma mãe. Depois fala do escola, que ela não é valorizou agora. Tu tá aqui, mas não é presencial aqui, é para se preparar para a escola de verdade, entre aspas. Então, isso me bateu bem forte, porque ela pensou assim, de que o quanto que as escolas de educação infantil, por mais humanizadas, entre aspas, que elas possam ser, no final do mês ela está dependendo da mensalidade que é paga por esses responsáveis, né? Então, é uma relação de troca, assim, tá, estamos oferecendo um serviço daqui a pouco é de qualidade para a criança, mas se esses responsáveis não visualizarem que isso é um serviço de qualidade, daqui a pouco eles vão tirar, vão botar a criança em outra escola. Daqui a pouco vira uma escola uma escola de educação infantil que está voltada simplesmente para o ponto de vista dos responsáveis, né? Daqui a pouco essa criança tem aula de música, aula de inglês, aula de capoeira, aula de judô, aula de balé, aula de tudo que é coisa durante um dia, mas e qual é o espaço que ela tem para pensar nela, para ela não fazer nada, para ela pensar no que ela quer brincar. Eu não estou criticando as escolas que têm isso, eu acho que são muito positivas às vezes. A questão é o quanto isso é um serviço para que os responsáveis possam ver a criança está tendo na escola e o quanto é um serviço para a criança, e quanto é uma necessidade da criança e quanto é uma necessidade dos pais, né? Eu sou um que comecei a trabalhar faz pouco tempo e experiência só em escola privada, mas na minha graduação eu fiz o PIBID em escola pública, que era outra dimensão, né? Outro público, outra concepção, enfim, são passos diferentes que eu tenho pouca experiência, mas eu consigo ver assim como dialogam diferente, né? O olhar que se tem do responsável de uma escola pública é diferente do da privada. Ao meu ver, pode ser que daqui a um mês, um ano, 10 anos eu mude de opinião, mas são olhares diferentes, ao meu ver,
eles podem dialogar, né? Porque daqui a pouco, por que esse pai, essa mãe está vendo a escola só como esse investimento, assim, né, para o futuro e não consegue ver algo no presente, né? É a gente poder pensar sobre isso. E aí eu trago também uma questão que é pessoal, né? E acho que já compartilhei isso em outros momentos. Mas por muito tempo da minha vida e tal, eu tive a certeza de que em algum momento eu teria uma escola, por exemplo, né? Só que o que que acontece? No momento que eu abrir uma escola, vai ser uma escola privada. E a minha concepção de escola é que ela é um local social da criança, então a escola deve existir pelas crianças, e não para favorecer ou para contemplar os adultos, né? Eu não posso tomar decisões para que o trabalho do adulto em si só seja privilegiado se isso prejudicar as crianças. Só que aí entra o problema. No momento que eu tenho uma escola privada e eu faço tudo só pelas crianças, eu vou ter que ter um público que tenha essa mesma concepção que eu, porque do contrário, eu vou fazer um investimento financeiro que é bem expressivo e significativo e não vou ter, né, clientes, porque querendo ou não, a escola privada, ela contempla clientes. Então, hoje, eu não tenho mais essa certeza. Eu tenho uma certeza de que se eu puder entrar para um serviço público de atendimento às crianças, aí sim eu vou estar dando um valor maior à minha prática e à minha qualificação, porque eu vou estar fazendo por aqueles que, de certa forma, foram renegados na sociedade. Né? Eu sempre fico muito triste quando eu escuto um educador falar: ah, não importa se é bom ou não é, o que importa são as horas, porque isso vai aumentar o meu salário no concurso público, por exemplo. E isso não tem problema, né? Também é uma construção que eu tive que fazer. Não tem problema tu querer fazer uma coisa para tu ganhar melhor, porque a gente sabe que a realidade do professor é crítica no que envolve a questão financeira. Só que, ao mesmo tempo, eu fico triste de perceber que as nossas políticas desqualificam tanto o professor que ele não está interessado em se qualificar para oferecer um serviço de qualidade para as crianças. Ele tem que pensar em suprir a sua necessidade individual, porque senão ele não consegue existir numa sociedade em que, atualmente, por exemplo, tudo é caríssimo. Cada vez que a gente sai para ver alguma coisa, o preço aumentou. Então, são concepções que a gente vai construindo e que, ao mesmo tempo que estudar é necessário também uma saúde mental muito grande para a gente lidar com tudo isso, né? Já dizia aí, agora me fugiu quem, mas acho que pelo menos foi atribuído a um Einstein, né? Que a ignorância é uma benção, porque se a gente não tem concepção de tudo isso, a gente não sofre tanto. Mas, ao mesmo tempo, não sofrer quer dizer que alguma coisa está ficando para trás, né? E aí agora quero voltar lá para o livro, que eu achei que tem um conceito maravilhoso na página 333, que eles falam de individualidade, diferença e interdependência. E aí a Carla dá um exemplo que eu achei ótimo, que ela fala o seguinte para o Peter, né? Posso descobrir essa individualidade porque você existe. E porque somos interdependentes. Você faz a minha diferença na negociação, esse tipo de negociação. E o que ela está falando? Que o conceito do que é individual, do que é diferente, do que é interdisciplinar, só existe porque nós somos plurais. Né? Porque se eu e o Bernardo fôssemos iguaizinhos, né, só mudasse o nosso nome, não teria troca, nem diálogo e nem potência para qualificar a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa prática. Agora, no momento que nós somos pessoas diferentes, que cresceram em locais diferentes, que têm concepções diferentes e que, inclusive, têm gêneros diferentes, a potência do nosso diálogo e da nossa interdisciplinaridade só vai aumentar. Então, essa é a riqueza do diálogo também. Isso, e às vezes as pessoas têm medo disso, né? E dá para entender, porque às vezes, tu estando entre os pares, a gente não está acostumado a se expor na questão de conversa, né? E a hora que tu conversa com alguém de coração aberto, assim, né? Coração aberto é uma coisa mais poética, mas falar uma verdade tua, daqui a pouco tu não sabe como o outro vai reagir, daqui a pouco esse outro reage de uma forma que não é a que tu esperava, tu se encolhe e não fala mais nada, né? A hora que a gente puder ver a diferença
como algo produtivo, que pode ser bom, essa eu acho que é a chave, né? Que bem isso, se eu e a Leide fôssemos iguais, para que adiantar a gente conversar, né? Se a gente não tem nada que a nossa experiência possa trazer de diferente, né? Notei também essa questão ali na página 333, que é construir a individualidade no coletivo, que parece um sentimento, né, uma coisa meio que contrastante, que não faz muito sentido, mas é muito importante. E no livro, né, de Educação de 0 a 3 anos, ele traz um outro conceito sobre a questão de individualidade, trabalho individual e coletivo, né, que eles colocaram as crianças a trabalharem primeiro individualmente, cada uma cuidando da sua plantinha, no seu pneu, para depois construírem uma horta entre todos os alunos. Porque às vezes a gente quer, eu mesmo, né, eu via a Lady colocava assim para a gente, façam pequenos grupos e tal, para focar e tal, uma proposta, e eu achava, tipo, mas a minha proposta é que seja uma coisa coletiva, mas só que daí, a hora no coletivo, muitas vezes acaba que se destacam mais os alunos que falam mais, e daí os outros que não falam, daqui a pouco tu perde eles, porque eles não vão falar tanto contigo, tu não vai registrar, não vai ver o que eles fizeram. Então, pensar pequenos grupos, pensar individualmente, não anula o coletivo. Às vezes é justamente o contrário. Trabalhando individualmente, tu vai conseguir ver as potencialidades de cada aluno e poder pensar como que ele consegue interagir melhor com aquele grupo, porque daqui a pouco essa criança está interagindo com o grupo, só que está interagindo de uma forma que tu, enquanto professor, não conseguiu visualizar ainda, né? Eu achei bem interessante isso de que, né, eu posso me descobrir essa individualidade porque você existe. E é no encontro com o outro que a gente vai construindo o que a gente é, né? Porque a Lady é assim, é assado, ela tem o papel de parede que é azul, meu é branco, enfim, as trocas fazem com que a gente possa perceber quem a gente é, né? E isso é tão importante. É importante e é difícil também, que a hora que esse diálogo não vai ser sempre fácil, né? Aqui nesse livro mesmo fala assim de que a hora que a escola se propõe a ser uma coisa democrática, de diálogo, vai ter coisas que não vão se resolver, né? E eu acho que eles colocarem isso, a Carla colocar isso, é uma coisa tão honesta da parte dela e tão boa, assim, porque às vezes a gente pensa, putz, lá em Regia é tudo maravilha, todos os professores acordam sorrindo, vão embora sorrindo. Não, gente, as pessoas ficam cansadas, que nem todo trabalho, que nem toda a vida, sabe? Então, mostrar esses traços, digamos, de humanidade nesse trabalho pedagógico é tão importante porque nos dá um ar que, olha só que legal. Acontece, né? Esse livro aqui traz muita coisa potente, mas também traz coisas que não aconteceram tão bem, e está tudo bem. E a gente poder ver isso como uma ferramenta de, olha só, vamos tentar fazer aqui com as nossas dificuldades, porque lá também acontece, né? Né? O livro traz eles rege o servir como um norte, assim, digamos, né? Essas pessoas poderem saber que existe, mas que elas possam refletir sobre a realidade da escola, da vida delas, né? E não só olhar para cá, para lá, com, a minha escola só vai ser boa quando ela for igual a de Reggio Emília. Não, isso não vai existir, né? A escola de Porto Alegre nunca vai ser igual a de Reggio Emília. A questão é como é que a gente vai valorizar as nossas individualidades locais, os nossos professores locais, essas crianças locais, para que isso seja um diálogo potente, né? E acho que é através do diálogo que a gente vai conseguir favorecer, fomentar uma educação infantil mais potente. E falando em diálogo honesto, eu tenho assim, tem 2 livros que eu já li, que são esse, o Diálogos com a Regia Emília, e o Diário de Acolhimento na Escola da Infância, que eu acho que são livros muito honestos, porque ao mesmo tempo que eles trazem o glamour, vamos dizer assim, das suas práticas, das suas abordagens, eles também mostram que existem percursos e que existem erros, né? A própria Carla Rinaldi, nesse livro, quando ela fala do diálogo, por exemplo, ela explica que, ao mesmo tempo que eles têm um diálogo extremamente próximo com as famílias, que elas estão inseridas e participam, essa construção não se deu às mil maravilhas, tanto que tem questões que até hoje não foram resolvidas, né? Porque o diálogo envolve pessoas e envolve o individual de cada um. Então, não é nem sempre quando a gente tenta fazer ou institucionalizar alguma coisa vai dar certo de primeira, né? E aí eu quero trazer ainda um recorte de quando eles estão falando sobre a reação a Régio, que começa na 351,
E daí ela fala da vivência dela com os Estados Unidos, por exemplo, né? Que eles têm, que ao mesmo tempo que ela, de certa forma, tem um olhar de um estranhamento da forma como eles conduzem as coisas, ela se aproxima. E daí ela tem um momento que ela fala na 352 de que eles, ó, e por fim, tentaram padronizar a nossa maneira de trabalhar em um programa. Primeiro, faça isso, depois aquilo, em seguida outra coisa. Que eu vejo que, por vezes, é isso que a gente quer aqui no Brasil, né? A gente quer um manual de como seguir a abordagem regimida na escola. Sendo que não existe isso, porque a própria, ela fala isso também, né? Que a própria régio é uma concepção de régio, né? Não existe assim, ai, régio é isso, porque cada um interpreta de uma forma, de acordo com a sua vivência, a sua capacidade de interpretação. Então, não existe um jeito de fazer regimento, né? Existe um jeito de eu olhar para isso, refletir e trazer o que eu achei relevante que contribuiu para mim. Agora, um manual que diga a mesma coisa agora falando da abordagem Pickler, como o Bernardo deu antes o exemplo do mobiliário. Não adianta eu encomendar um mobiliário Pickler e colocar numa sala que o chão é com tatame, por exemplo, um EVA grosso, e quando as crianças forem brincar, eu ficar toda hora em cima. Não faz isso. Pega na minha mão. Isso não é movimento livre e nem autônomo. Então, a gente se contradiz também nesse ponto. Quando a gente acha que, agora eu tenho uma mesa de luz, agora eu tenho aqui um arco Waldorf, sei lá. Não adianta fazer isso, colocar essas coisas dentro da nossa sala ou da nossa escola, se a gente não tem a consciência do porquê que existe aquilo e qual é a funcionalidade disso. Se eu não me engano, a Leila Oliveira sempre traz uma discussão sobre isso, né? Sobre como a gente acabou enchendo a escola de agora me fugiu a palavra, mas inspirações, e com isso a gente acabou que não tem nenhuma coisa para seguir de fato, a gente não sabe, né? E acho que é importante também pensar sobre isso. Não, porque daqui a pouco fica assim, essa sala aqui tem um mobiliário Pickler. Daí essa bola é de não sei o quê, esse teto é não sei o quê, o tapete é não sei o quê. Mas e daí que espaço que a criança tem para ela, assim, né? Porque sempre, eu não estou dizendo que não seja, não possa ser positivo do ter esses elementos, mas daqui a pouco é um ambiente mais simples que a criança possa explorar, né? Mais a função do Pickler, assim, vai ser muito mais significativo do que encher ela de mobiliário, né? A hora que eu começo a ver postagens, né, de outras escolas e tal, eu vejo daqui a pouco tem uma sala que são para crianças, né, de 1 ano, por exemplo, que o chão é parquet, a maioria dos objetos são de madeira, enfim, é outra estética que chama outro tipo de movimento. E às vezes tu vai em outras escolas, assim, que é tudo colorido, parede colorida, é chão, não sei. É bonito num primeiro momento, Bernardo, acho bonito, só que depois eu fico pensando, tá, ok, aqui é um ambiente que essa criança vai ficar diversas horas no dia. Será que não é um estímulo demais? Só que eu fico pensando nisso, de que daqui a pouco esse estímulo ele é bom para os pais que chegam, olha só que sala colorida, que coisa bonita, mas a criança ia ser muito melhor se fosse tons neutros, sabe? Enfim, são concepções de infância, a gente vai construindo aos pouquinhos, né? Mas só uma última coisa que eu gostaria de falar, né? Retomando o que a gente falou lá no início, sobre o 7 de setembro, de que, né, a Carla, ali na 375, coloca, né? Nosso mundo de hoje é dominado por essa sociedade ocidental, branca e masculina, que também é capitalista e imperialista. E eu estou falando isso enquanto, né, um homem branco também. Eu acho importante justamente, sabe disso, de que a Carla, ela não tira em nenhum momento a questão política, social da escola. Eu acho que é um ensinamento que a gente pode ter com esse livro, né, uma coisa que a gente pode levar para a nossa vida, é isso, de que a escola não existe no vácuo, até a escola vai ser um reflexo e vai poder mudar a sociedade como um todo, né? Falando sobre a questão tipo letramento e alfabetização, a gente pode alfabetizar a criança para ela saber ler o nome e as coisas da básica, ou a gente pode fazer o letramento para ela possa ler esse mundo, intervir nesse mundo, modificar esse mundo, né? Eu acho que a escola de educação infantil tem tanto potencial
basta não, eu falo como se fosse uma coisa simples, não é simples, né? Mas quanto mais a gente estiver atento a essas pequenas coisas, mais flexível vai poder ser o nosso trabalho. E vamos fazer várias dúvidas, várias crises, que nem elas colocam ali. Vocês imaginam, a Carla Rinaldi, que escreveu esse livro, né? Até hoje ela tem dúvidas sobre a prática dela. Isso significa que a prática dela tá sempre disposta a mudar, né? A gente não pode ficar estagnado, né? E eu acho que o subtítulo é muito potente, ó: escutar, investigar e aprender, né? Olhar a nossa prática, escutar ela, documentar, poder problematizar e rever ela, e aprender com isso, né? O professor não se forma quando ele está na faculdade, os 4 anos acabou. Eu lembro que uma professora minha do PIBIT pegou e disse isso, de que você se forma para ter a base, né? O ser professor precisa construir durante a prática de vocês. Eu lembro que eu fiquei tão, gente, tá, então eu estou aqui, eu demorei 7 anos para me formar. Eu estou aqui há 7 anos e depois eu vou me tornar professor enquanto diploma, mas, né, o professor vai ser ao longo da vida. Me deu um pouquinho de tristeza, mas depois eu pensei, gente, esse é o processo. A faculdade, o curso, enfim, me dá o diploma, me dá aquela base teórica, mas a prática, essa prática, né, teorizada, que vai como uma coisa simbiótica, assim, vai acontecer no dia a dia, e basta eu estar disposto a aprender constantemente. E eu também queria trazer uma concepção que ela traz para encerrar o livro, que é a concepção do sonho, né? E que o sonho, né, ele é um risco, né? No momento que a gente sonha e a gente vai atrás da execução daquele sonho, a gente está exposto ao erro, exposto à crítica, exposto aos acertos, né? Então, eu acho assim que de maneira geral, o livro contribuiu muito para o meu pensamento crítico sobre escola, sobre educação, sobre cultura da infância, né? Porque eu acho que esse também é um conceito que é abordado ao longo do livro todo, de que a forma como a gente elabora as políticas públicas e a escola e a educação tem a ver com a forma como a gente enxerga a criança na nossa sociedade, né? Então, acho que mais do que nunca se faz necessário que a gente, sim, a gente até já falou sobre isso, né? Ah, então quer dizer que eu vou ter que saber sobre filosofia, sobre arquitetura? Vou ter que saber, né? Eu não sou obrigada a ser um expert em tudo, mas eu tenho que saber para que eu possa, a partir disso, ir formulando as minhas próprias hipóteses e construir na minha prática. E casa bem com o que o Bernardo falou, do que a professora dele falou. Eu também ouvi uma frase de uma professora que ficou para mim até hoje, né? Que ser professor é um constante tornar-se, porque a gente nunca está pronto, né? A gente, me formei, sou pedagoga. Ah, mas agora eu me tornei uma especialista em educação infantil. Ah, mas agora eu já não quero mais isso. Então a gente está sempre estudando e mudando. Agora, no momento que eu recebo um diploma e fico estagnada naquela prática, quer dizer que eu não vou evoluir ou que eu não vou poder fazer uma crítica, né? Eu acho que não tem problema a gente mudar, né? Eu acho que o problema está justamente em eu olhar para trás um professor que trabalha há 20 anos e nunca mudou. É algo a se questionar, porque a sociedade muda constantemente. Então, como é que a minha prática nunca vai mudar? Mas, enfim, eu quero deixar o agradecimento para todo mundo que participou dos nossos encontros, que fez esse investimento, né, em estudar com a gente. A gente sabe que hoje é feriado e isso causa um esvaziamento, apesar de ter sido vocês que escolheram essa data para a gente se encontrar. Mas deixo aqui a minha gratidão, porque foi uma oportunidade para eu estudar melhor, porque eu já tinha lido esse livro e já tinha retomado alguns capítulos dele enquanto estudante, né, da pós-graduação, mas agora eu tenho uma visão ainda diferente sobre como se constituiu a Regia Emília, né? E tu sabe, Ledir, que nem tu falou que esse livro e o Diário do Acolhimento são parecidos e tal, eu acho que é bem isso. Daqui a pouco, se daqui a algum tempo a gente relê ele vai nos bater de outra forma, né? E por quê? Porque a gente, enquanto professor, está disposto a se atualizando, né? Eu também, né, quero agradecer vocês e pedir desculpa por todas as funções de mudança de data, né? Acabou que a gente teve o evento no seminário da Zelo, que acabou
confundindo um pouquinho as coisas. A gente quer agradecer a vocês também. Desde a semana que vem, a gente vai começar o grupo sobre o nascimento da inteligência na criança, do Jean Piaget, que com certeza vai ser um desafio para a gente, que é uma leitura de uma proposta diferente, mas é justamente isso. É um desafio que a gente está disposto a fazer. E, né, quem quiser participar também está aberto. E não só esse, a gente também inicia na terça o grupo de estudos sobre o livro Sobre o Conhecimento, que é do Jeremy Brunner. E aproveito para deixar o convite para um grupo que nós vamos fazer de maneira aberta, que é sobre o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, que é do Paulo Freire e do Antônio Faundes, se eu não estou enganada, tenho quase certeza que é isso. Então, qual é a nossa ideia? Além de estarmos nos aproximando do centenário do Paulo Freire, é justamente para que a gente olhe para a prática e para a teoria do Paulo Freire e relacione ela com a infância. Porque uma coisa que o Bernardo falou e na hora eu acabei não comentando, é justamente essa divisão da teoria e prática que faz, por vezes, a gente ter um distanciamento do Paulo Freire. Porque ele pode sim ter tido uma prática com adultos, mas a teoria que ele traz e tudo que ele escreveu conversa com a educação, seja ela no âmbito que ela estiver. Mas, enfim, gente, fiquem bem, boa noite, e em breve esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube e que vocês possam assistir e trazer suas contribuições também. Boa noite, pessoal.